Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais. E não adianta colocar alguém no IBGE para tentar maquiar os números, né? Porque isso aqui é dado consolidado. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Agora paga um calote do governo anterior. Deixa eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. O país que o senhor tem em mente é muito diferente do país que eu tenho em mente. Por isso que nós ganhamos a eleição e vocês perderam a eleição. Ele fez aqui alguns apontamentos bem interessantes. O governo criou uma dupla armadilha para si mesmo e ainda não sabe como sair dela. Pessoal, o nosso vídeo de hoje ele tá imperdível. Isso porque ele se trata da Comissão de Finanças e Tributação que teve a presença do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e que por várias vezes, apesar de que o quórum ali presente era praticamente a grande maioria esquerda, ele sim foi enquadrado ali por deputados da direita e ele teve que fazer algumas respostas, outras ele acabou dando uma driblada, enfim. Vocês vão ver agora o que foi posicionamento do Felipe Barros, do Partido Liberal do Paraná, além então da resposta do Fernando Haddad, bem como uma outra posição do William Vac da CNN. Bom, vocês vão entender tudo isso aí na frente. Acontece que vocês precisam assistir esse vídeo. Eu acompanhei tudo, então eu procurei trazer aqui para vocês digamos que o que teve de melhor ali. Bom, a gente vai ver juntos agora. Não esquece, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho se tu ainda não for inscrito. Vocês não perdem por esperar o que vocês vão ver nesse vídeo. Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número, né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados, né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que obviamente o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo, né? Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos então para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém no IBGE para tentar maquiar os números, né? Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás, né? E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse 1 ano e meio praticamente, todas aumentando o governo.
reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINS sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos dos PIS e COFINs, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim da isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINs sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem disse, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Agora querem até aumentar imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Né? Por que a implementação dessas medidas todas? Né? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Há sim uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez, de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, homônimo do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo, em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos, vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também a política norte-americana, ao Biden, ao Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde. Vocês fizeram um PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país, líder Isnaldo? Até quando vão continuar servindo a interesses que não os dos brasileiros? Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. Isso é fixação. Quem fez tudo apareceu. Respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Estaria pior. É só olhar os números. Aí, ministro Haddad, posso retomar, presidente? Excelência tem a palavra. Ou seja, ministro Haddad, e repito, se fosse Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo, vocês podem ter certeza disso. Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando, o governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos há 1 ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses, porque número não mente. Os dados estão aqui, eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem, líder Zé Guimarães. Então, o Lula deu para Vossa Excelência recentemente, a missão de ler menos livros e fazer mais política. Eu acho que pelo bem do Brasil, ministro Haddad, Vossa Excelência deveria voltar para os livros e deixar de fazer política. Obrigado, senhor presidente.
Bom, pessoal, vocês acabaram de ver, então, o posicionamento do Felipe Barros, que foi extremamente duro e forte nas palavras com o ministro Fernando Haddad. E agora vocês vão ver algumas do que foram as respostas dele ao deputado Felipe. Mas fiquem até o final, é muito importante tudo que ele vai falar, porque no final eu ainda vou trazer ali um bônus para vocês, que é uma análise feita, então, da situação atual, por um terceiro, digamos assim. Agora eu queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mal o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. E eu disse aqui, 60 bilhões já estava na piloa, que vocês encaminharam. 50 bilhões de Bolsa Família, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatório, a descoberto. E mais o calote dos governadores, que custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. Então não vale a pena. Isso são dados oficiais, todo mundo conhece, o Supremo julgou. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC do calote de precatórios e das leis complementares que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral, para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central, sem que nós tivéssemos indicado um diretor, os 9 diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022 se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. E nós mantivemos. Com tudo isso, sabendo disso, nós mantivemos a meta de inflação, que vocês nunca cumpriram. Vocês nunca cumpriram o sendo a meta da inflação. E nós aceitamos o desafio de manter a meta e buscar a meta. Esse ano, o ano passado, a inflação teria sido já de menos de 4%. Esse ano, se não fosse a reoneração de combustíveis, ela estaria perto da meta este ano. Já estaria em torno de 3,30. E foi esse argumento que eu utilizei junto ao governo para tomar a decisão do CMNE de manter a meta.
e de buscar a meta, mesmo considerando ela exigente. E ela é exigente, sabe por quê? Porque vocês nunca fixaram essa meta para vocês. Vocês fixaram essa meta para os outros. Mas para vocês nunca fixaram. Agora, se nós não restabelecemos a verdade, nós não vamos andar. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados, porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos. Então o senhor vai botar na conta do presidente Lula? Fica fácil assim fazer superávit. Quem sabe em 2026, o senhor quer que a gente siga o exemplo de vocês? Para ficar bonito nas contas, no superávit fake que foi feito em 2022, o país que o senhor tem em mente é muito diferente do país que eu tenho em mente. Por isso que nós ganhamos a eleição e vocês perderam a eleição. A gente acompanhou então a fala do ministro Fernando Haddad, e eu confesso para vocês, eu não entendo de economia, mas a gente se esforça um pouquinho. Acontece é que eu tirei alguns trechos ali então que eu considerei bem importantes do que ele disse, porque essa comissão ela foi muito longa, mas eu me deparei aí com esse vídeo feito por Ilan Wack da CNN, que foi feito apenas 2 dias atrás e falando sobre essa tal armadilha fiscal criada pelo governo Lula. Então eu vou colocar para vocês ouvirem aí. Depois dessas falas que vocês viram aí de Felipe Barros e também do ministro da Fazenda, a gente vai tentar entender um pouquinho agora, então, com uma análise feita por uma imprensa, que a gente sabe que tá difícil hoje em dia a gente ter algum tipo de análise imparcial da imprensa, mas que ele fez aqui alguns apontamentos bem interessantes. O governo criou uma dupla armadilha para si mesmo e ainda não sabe como sair dela. O Ministério da Fazenda está pensando em como driblar os mínimos constitucionais de gastos obrigatórios em saúde e educação. E como vai se virar com a política de valorização do salário mínimo e o impacto que ela tem em outros gastos obrigatórios, gastos com previdência, benefícios sociais. A armadilha é a seguinte: em menos de 2 anos, os gastos obrigatórios vão comer o orçamento inteiro, isso mesmo. 100% do orçamento é gasto obrigatório. Não sobra nada para o governo decidir onde colocar. Essa armadilha, ela surgiu de 2 lados. O primeiro é que no arcabouço fiscal atual, as despesas com saúde e educação têm um mínimo. E esse mínimo constitucional vai subindo com a receita e não com a inflação, como acontecia antes. Resultado: os gastos obrigatórios vão comprimir os discricionários, aqueles que o governo pode fazer como quiser. Para tornar as coisas mais difíceis, a política de valorização do salário mínimo também impacta esses gastos obrigatórios. Agora, se governar é alocar recursos através do orçamento público, não vai ter orçamento para governar. Nem mesmo para reajuste a servidores, reajuste ao Bolsa Família, sustentar a máquina estatal. E aí, a situação de armadilha para o governo está da seguinte maneira: se o governo deixa as coisas como estão, ele fica emparedado, obviamente, não tem orçamento para tomar conta dele. Agora, se tenta mudar o mínimo de saúde e educação, se tenta mudar a valorização do mínimo, fica emparedado por medidas politicamente impopulares. Aí, como é que faz então? Tentando trabalhar por fora do orçamento. Isso nunca acaba bem. É, pessoal, não acaba nada bem. Agora eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo. O ministro disse que era tudo fake news, que os dados que foram trazidos ali pelo deputado Felipe, olha, são dados fakes, dados que não trazem a realidade das coisas. Mas eu quero saber de vocês aí do outro lado, assim como eu, a gente sabe da realidade das coisas. Comentem muito aqui embaixo. Não esquece de compartilhar o vídeo. Para todos que estão virando membro, clicando aqui embaixo no Seja Membro, vocês ajudam demais aqui o nosso canal a continuar diariamente trazendo conteúdo para vocês. São horas e horas de conteúdo assistido que a gente faz aqui, justamente para procurar trazer para vocês aquilo que a velha imprensa jamais vai trazer. Então, eu conto com o apoio de vocês, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Debate em Foco.